Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica aqui na 15ª semana Rede Pedagógica. Isso mesmo, você está na Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem em rede do planeta. Eu quero mandar um abraço aqui, para Inácia Rosilene Fernandes, também para Vânia Cris R. Abraço para todo mundo que está entrando para participar dessa transmissão, como Rócio Miga Garcia. Acho que eu li aqui errado, né, gente? Rociome Garcia. Isso, acho que agora eu li corretamente. Eu estava mostrando aqui para vocês esse livro maravilhoso, Viagens de Gulliver, né? Que tem tudo a ver com infância. Infância, o tema da 15ª semana Rede Pedagógica. Não é? Infância tem tudo a ver também com letramento, né, gente? É a fase mais importante da vida de uma pessoa. E para falar sobre letramento infantil, concluindo o minicurso com esse título, nós temos aqui a professora Rafaela Marques, ela que é doutora de Brasília, e tem um curso de alfabetização e letramento sensacional aqui na Rede Pedagógica, isso mesmo. Lembrando que você que está participando desta programação acadêmica, deste curso de formação continuada em educação, você ganha um voucher de R$ 150, e a nossa dica aqui é que você aplique o seu voucher neste curso de alfabetização e letramento. Vai sair de 200 por apenas R$ 50, gente. É uma pichincha mesmo, viu? Um curso com certificado de, olha só, 60 horas. Ei, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, Rafaela. Nós estamos aqui chegando ao fim dessa jornada da 15ª semana, fim da parte síncrona, porque nós temos ainda material, muitos conteúdos, né, para entrarem na plataforma, para enriquecer ainda mais esta formação continuada em educação. Eu estava aqui mostrando, Rafael, esse livro aqui, que eu acho sensacional, As Viagens de Gulliver, porque assim, parece que a criança faz uma viagem desse tipo, né, para o mundo desconhecido, né, com aventuras, né. Então, assim, aquilo que para a gente é super comum, é super batido, para a criança é uma novidade. É uma coisa bem interessante. Eu lembro quando eu estudava jornalismo, comunicação social em jornalismo, Rafaela, eu tinha um professor chamado Juan Carlos Aramayo, que trouxe um tema muito interessante, ele era boliviano, que é o olhar do estrangeiro, sabe? Não é? O olhar do estrangeiro. Porque a gente, né, tá todo dia nos mesmos lugares, acostuma com os lugares, com as pessoas, né? E perde certas, né, acepções, né? Nós perdemos, né, detalhes, nós perdemos coisas que as pessoas falam com a sua aparência, né? Detalhes da cidade, das ruas, né? Hoje mesmo eu estava ali vendo ali uma árvore que teve um galho cortado, uma árvore bem grande, cortaram o galho e brotaram, sabe? 2 galinhos. Não é? Então, assim, é uma coisa interessante, né? Tem tanta coisa bacana. Então, o Juan Carlos Aramayo chamou a atenção para esse aspecto, né? Para essa questão. Muitas vezes, o estrangeiro vem para o nosso país, né? Para o nosso local, e ver coisa que nós não estamos vendo. E para a criança é assim, como o Gulliver ali, né, Rafaela? Tudo novo, né? Tudo surpreendente, né? Então, assim, o nosso dever como adultos que né, que cuidam de crianças, é cuidar, pegar nas mãozinhas delas, né, para que elas não tenham, né, problemas, né, que prejudiquem o seu desenvolvimento. Pelo contrário, que as experiências sejam edificantes. E o que é que isso tem a ver com letramento infantil? Hein, Rafael? Você pode se apresentar primeiro. Acho que nem todo mundo aqui já te conhece, já apresentei já parcialmente, mas eu acho que você poderia também fazer uma apresentação mais circunstanciada. Sim. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de tecer uma homenagem aos professores, né? Nós, professores, hoje é o nosso dia.
Acredito que a gente precisa comemorar, acredito que a gente precisa se olhar, né? Por falar em olhares, nós precisamos, como professores, nos olharmos de uma forma muito digna, de uma forma muito bacana, de uma forma muito mais amável. Nós nos cobramos demais, né? Acho que é inerente à profissão. Então, gostaria de parabenizar todos os professores, todas as professoras, a todos que lidam, direto ou indiretamente, com a educação desse dia tão especial. Estou muito feliz, recebi muitos parabéns hoje, assim, parabéns inusitados, inclusive de irmãos me parabenizando por eu ser professora deles também na vida. E isso é tão bacana, você perceber que com a sua caminhada você ensina algo a alguém, né? É emocionante até. Eu sou a professora Rafaela Marques, sou formada em letras, sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em língua portuguesa e tenho mestrado e doutorado em educação. Tenho 25 anos de educação básica, mais de 10 de educação superior, pós-graduação também. E hoje em dia sou professora alfabetizadora, trabalho no 3º aninho da rede pública do Distrito Federal e sou professora universitária, né? Trabalho em uma universidade aqui do Distrito Federal com os cursos de licenciatura. Então, trabalhei bastante tempo também na formação de professores e continuo agora com a formação de professores, a formação inicial, né, que é a licenciatura. Bem, você falando aí das Viagens de Gulliver, né, um livro maravilhoso que é muito importante para nós pesquisadores, né? Também sou uma pesquisadora da infância. Então, esses olhares para a pesquisa, essa questão do estrangeiro, essa questão do estranhamento é muito importante para a gente que trabalha com pesquisa com crianças. E digo por quê? Como nós fomos crianças, como nós estamos próximos de crianças de alguma forma, em alguma medida, seja dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos alunos, essa familiaridade exacerbada muitas vezes atrapalha um olhar mais dirigido, um olhar mais sistemático para as crianças, mais sistematizado, na verdade, um olhar mais intencional, né? Então, na época, quando eu estava fazendo pesquisas em escola, né, eu pesquisei o recreio escolar, eu preferi pesquisar o recreio escolar também a sala de aula era muito familiar para mim, né? Eu falei, cara, o recreio é diferente. O recreio é um local em que as crianças têm autonomia relativa, né, gente? Criança não tem uma autonomia total, acho que nem nós temos autonomia total, né? Esse conceito de autonomia é quase sempre levado relativamente, porque nós dependemos de outras instâncias, nós dependemos de outras pessoas, e as crianças no recreio escolar possuem uma autonomia relativa. É o momento em que elas estão sob um monitoramento menor, né, do adulto. Por isso eu escolhi o recreio, por isso eu escolhi esse momento, porque ainda havia um estranhamento. Eu perpassava o recreio como professora, como adulta, né? Tem muito tempo que eu perpassei o recreio como criança, brincando. E eu percebi como é complexo você virar um estrangeiro dentro de uma escola, né? E com o tempo eu virei uma estrangeira dentro da escola, a ponto, assim, das crianças olharem para mim e estarem fazendo algo que elas não deveriam, né? E a outra criança falar, não tem problema não, é a Rafaela. É a Rafaela. Eles sabiam que eu era um adulto ali, mas eu era um adulto estranho, mas eu era um adulto diferente, né? Eles sabiam que eu tinha uma intenção diferente ali. Então, eu não ia brigar, eu podia, claro, chamar outra pessoa caso a coisa fosse grave. Se não fosse grave, eu nem me reportava, porque seria interessante também para a minha pesquisa. Então, esse aguçar o nosso olhar para observar as crianças é extremamente importante, mas sempre com um estranhamento, sempre com esse senso de ser o estrangeiro dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria cidade. Quanto mais estranhamento a gente possui, mais o nosso olhar vai ser aguçado e vai conseguir enxergar coisas que a gente não conseguiria, né? Para o pesquisador, então, isso é excelente. Eu acho que para nós pais também, para nós professores também, nunca relativizar. Não, mas eu fui criança, não doeu, não. Não, mas você não está sofrendo. Não, para.
você está fazendo o drama. A gente não sabe o que tem ali dentro da criança. Como eu já disse, são infâncias, são crianças. E as infâncias modificaram-se muito. E nós temos várias infâncias exatamente dentro desse tempo e espaço que a gente está hoje em dia, né? Então, quanto mais estranheza eu tenho ao olhar a criança, mais o meu olhar vai estar aguçado para eu perceber questões que são importantes para a aprendizagem, questões que são importantes para a moral da criança. O desenvolvimento moral é muito trabalhado na infância, né? Os juízos da criança, a questão do juízo de valor. O Piaget tem um livro muito interessante que ele fala do juízo moral das crianças. E brincando ali os meninos brincando de biloca, eu chamo de biloca, né? Mas ele chama do jogo das bolinhas ou petecas, mas é a biloca, aquela coisinha de vidro, e as meninas, enquanto brincavam, de amarelinha. Então, foi lá, Piaget, verificar, observar, numa etnografia densa ali, como é que era esse comportamento moral da criança enquanto elas brincavam, né? Elas burlam a regra? Quando elas burlam a regra, em que nível a moralidade delas é afetada? Então, é uma pesquisa muito interessante. Na minha tese também eu trabalhei com essa questão de burlar a regra, já que eu trabalhei com jogo. Só que eu levei, claro, falando linguisticamente, eu levei essas quebras de regras para um ajuste, né? Que eu trabalhei com Goffman. Então, o Goffman já enxerga essas quebras de regras como ajustes secundários. Eu vou ajustando ali, por quê? Porque eu quero ganhar, porque ganhar é bom, né? Não necessariamente isso vai dizer muito a respeito da minha moralidade, né? Ou, enfim. Acabei adentrando aqui em outras janelas. Não, fique à vontade, viu, Rafaela? Que vier aí a cabeça, vai falando, que certamente tudo vai ser muito proveitoso e fazer muito sentido. Aqui, ó, Cláudia Souza 667, né, dando obrigado, né, para você, por você ter mencionado o Dia dos Professores, né, gente? Hoje, dia especial dos professores. A Rede Pedagógica está com várias homenagens aos professores, mas a mais especial delas é esta semana a Rede Pedagógica. Nós estarmos juntos aqui conversando sobre infância, sobre letramento, sobre alfabetização, não é? E sobre o professor, não é? E sobre o professor. É bem importante que você falou no começo, Rafael, sobre a questão de a gente olhar para a gente mesmo, né? E tentar ressignificar a nossa prática e também ressignificar a nossa própria identidade. Isso é algo muito importante, porque às vezes nós estamos carregando uma identidade que foi arranhada, que foi ofendida, né, por algum tipo, né, de agressão, de mentira, de falsidade, né, lá de trás. E nós estamos numa vida aqui, ó, nesse nível, e poderíamos estar, né, no nível máximo. E é interessante, Rafael, porque você nas videoaulas, gente, olha, nós já liberamos uma videoaula e após essa live, nós estamos chamando de live aula em rede. Nós vamos liberar mais uma pérola, uma preciosidade da Rafaela, que é a segunda videoaula maravilhosa, em que ela vai abordar a questão do letramento mais numa perspectiva sociológica. Muito interessante, viu, gente? Olha só. Na videoaula, ela fala, né, das diversas etapas das concepções de infância desde o século XVII. Do século XVII para cá. A concepção da pedagogia, da psicologia, não é mesmo, Rafaela? Sim. E ela vem andando, então, até chegar nos dias de hoje. É super interessante, é muito rico, não é? Eu vou provocar um pouco aqui a Rafaela para a gente retroceder ainda mais, para nós voltarmos até a Ágora. A Ágora, você sabe, né, que é aquele espaço, não é? Aquele espaço em que o cidadão grego chegava ao seu êxtase, não é? Na Grécia Antiga, você tinha um espaço doméstico. Isso até hoje é uma coisa bem problemática. Eles não estavam muito preocupados com o espaço doméstico. Então, havia ainda a opressão da mulher, não é, Rafaela? No espaço doméstico. Tanto é que a Ágora era um espaço para homens adultos, não é? Os gregos toleravam a escravidão. Então, eles confinavam tudo que eles não tinham ajustado ainda para o espaço doméstico. Então, no espaço doméstico,
nós temos o império do interesse. As pessoas correm atrás do próprio interesse. Não é nada relevante. Nós precisamos disso para sobreviver, mas não é ali que está, não é a magia da vida. A magia da vida está onde? Na ágora. É ali que eu me liberto do meu interesse e eu consigo funcionar plenamente. E lendo o livro A República, a gente vê, Rafael, a preocupação dos filósofos gregos com a infância. Não é, gente? É uma coisa muito interessante, né? Porque qual que é o objetivo final da política, da filosofia? Que é o amor à sabedoria. É a vida boa. É a infância boa. Não é? Este é o objetivo final. Como é que nós podemos ter uma infância completamente, não é, desenvolvida? Então, os gregos partem dessa concepção. Então, vamos achar o local, né, o locus ideal para a criança na cidade. É interessante isso, né? Olha só que interessante. A pessoa só consegue, né, expandir ao máximo a sua individualidade dentro da cidade. Um espaço em que todas as virtudes são coordenadas, não é mesmo, Rafaela? Você coordena todas as virtudes, a vida boa, né? Na verdade, gente, a cidade é onde nós viveríamos como deuses. Não é ninguém tirando nada de ninguém, não é? Nós praticando a justiça, as virtudes, a ética, um lugar ideal, não é? Então, a preocupação dos gregos com a infância ela é muito grande. Eu gostaria, como eu sei que você é doutora nisso também, Rafaela, falasse um pouquinho dessa concepção, né, da infância na filosofia. Na sua tese, você chega a perpassar esses tópicos, né? Sua tese eu achei bem interessante, a sua tese. Você vai para o recreio, gente. Olha que interessante, o recreio. Eu já falei aqui para vocês que o Paulo Tatino, eu perguntei uma vez para ele aqui numa live, Paulo Tatino da Palavra Cantada, o que ele tinha de bom da escola. Ele falou, é o recreio, porque é ali que ficava tocando e tal, né? Isso também, Rafael, que você falou aqui, gente, de ajustamentos secundários. Nós vamos depois voltar nesse tópico aqui. Isso é super importante. Fique ligadinho aí, porque, gente, olha, tem aqui um achado, né? Uma revelação. Vamos, já que estamos aqui falando dos gregos, né? Revelação, né? Revelação onde, gente? O mito da caverna. Você está lá embaixo, vivendo lá em um nível baixinho, né? Mas vendo que tem alguma coisa lá em cima. Aí você sai e é o quê, gente? Êxtase, né? Epifania pura. Então vamos lá, Rafael. O que a filosofia tem a nos dizer sobre a infância na sua perspectiva de alfabetização e letramento? Bem, as áreas do conhecimento, de alguma forma, sempre trataram da infância, né? Eu começo lá falando da medicina, a medicina começo com a pedagogia, na verdade, que tem muita relação com a filosofia também, mas que achava que a criança era boa por natureza, era aquela visão muito ingênua, né, da infância. Por quê? Porque se a gente acha, poxa, a criança é boa por natureza, ela tem a bondade em si, né? A gente está falando de uma criança só, né, gente? A gente está lidando com a infância e com a criança de forma singular. São várias infâncias, são várias crianças e não necessariamente elas serão desse jeito, elas serão várias, né? Elas serão variadas, terão comportamentos variados. Daí vem a medicina falando que a criança necessita ser cuidada e higienizada. Quando a gente pensa em mortalidade infantil, a gente sabe que essa higiene que a medicina nos traz era extremamente importante, né? Porque as crianças morriam por causa da água, as crianças morriam por falta de higiene mesmo, as crianças morriam por falta de saneamento. Agora, o que é importante ressaltar é que nessas épocas, né, nesses períodos, e não modificou tanto hoje, mas hoje nós temos concepções mais aprimoradas, a criança era vista sempre da perspectiva do vir a ser. Então, as crianças eram importantes para os povos, mas elas não participavam dessa cidade como sujeitos de direitos, não. Pensava-se a criança como um devir, um vir a ser. O que ela será? Ela será um adulto, por isso eu vou trabalhar na criança tudo o que um adulto precisa para ser um bom adulto. Para ter essa participação social, para colaborar com a minha sociedade. E cada sociedade também tem uma visão do seu adulto ideal, né? O adulto grego nem sempre
vai ser o mesmo adulto, por exemplo, de um adulto em outra civilização. Principalmente porque a civilização grega tinha suas particularidades, né? O próprio Oriente e o Ocidente têm visões diferentes da infância. A infância é uma invenção completamente ocidental. Esse período, infância, é uma visão ocidental, é uma forma ocidental de se enxergar a criança, né? Que do outro lado, que é completamente diferente, né? O Oriente é completamente diferente do Ocidente. As pessoas já têm outras perspectivas para se trabalhar com as crianças e a infância. Então, o que é muito claro, gente, é que por muito tempo a criança foi quase que invisibilizada, né? Pelo fato da criança ser considerada um adulto em miniatura, pelo fato de sempre se trabalhar com essa perspectiva do vir a ser e de não se trabalhar essa etapa como etapa que é. Ou seja, uma etapa que demanda cuidados específicos, uma etapa que tem características diferenciadas dessa etapa adulta, né? Tudo isso vai mudar por volta do século XVIII, então demorou muito para que se passasse a enxergar a criança. Passou-se a enxergar a criança por causa de mudanças político-sociais. A gente tem uma revolução, a gente tem a ascensão da burguesia, a gente tem a democratização da escola, o início da democratização da escola. São pontos que são políticos-sociais. A partir desses pontos políticos-sociais é que, reorganizam-se as famílias. O homem começa a sair mais para trabalhar fora, as mulheres começam a ter uma vida mais doméstica e as crianças. As mulheres passam a cuidar das crianças. Antes essa organização era diferente, muitas vezes a família toda ia trabalhar. E era ok. A época era ok. E aí as crianças começam a ir para a escola também. Tanto que a gente vê uma redução do trabalho infantil, né? E a gente sabe que tem sociedades que até hoje o trabalho infantil acontece e é naturalizado. Por isso, infâncias e crianças, porque a gente tem muitos fatores que perpassam. Sempre que a gente vai estudar as crianças, trabalhar com as crianças, a gente precisa utilizar uma lente de investigação no sentido de onde vem essa criança? Que comunidade é essa que eu estou trabalhando? Né? Quais as características? Para a gente perceber que crianças e infâncias são essas. Porque tudo é datado por meio da geografia, da economia, do aspecto sócio-histórico, do aspecto socioeconômico, né? Então, tudo isso vai com certeza impactar nas crianças e nas infâncias que a gente vai trabalhar. Então, o nosso viés de julgamento deve ficar um pouquinho mais para trás e o nosso viés investigativo precisa estar à frente. Nós, professores, costumamos fazer um teste diagnóstico no começo do ano. Isso é muito comum. Na alfabetização, nós fazemos a psicogênese, né? Nos anos finais, nós fazemos ali uma avaliaçãozinha. Na alfabetização, nós ainda aplicamos alguma coisa voltada ao letramento matemático para saber o nosso ponto de partida. Esse diagnóstico que a gente realiza em torno das aprendizagens também precisa ser realizado em torno de que crianças são essas. Uma criança, dependendo da organização familiar dela, vai se comportar de uma forma determinada. Outra criança com outra organização familiar vai se comportar de outra forma. E nenhuma dessas formas a gente vai dizer que são certas, que são erradas, não é isso. Mas eu preciso compreender as reações que ela tem. Eu preciso saber se todo dia que ela passa mal, se é fome. Porque isso acontece. A criança todo dia vem reclamando. Professora, eu tô com a barriga doendo. Professora, eu tô com a barriga... não tô bem. Vamos ver, vamos oferecer o lanche. Vamos levar ela até a cantina e falar, vamos lanchar? Vamos dar uma banana. Guardar um pouquinho do biscoito, né, do dia anterior. Às vezes fica ali um pouquinho de biscoito, a gente bota ali num cantinho ali, porque muitas vezes a criança está com fome. E quando a gente conhece, quando a gente passa por esse viés investigativo de tentar saber como é a nossa turma, a gente descobre essas coisas, esses elementos.
né? Então, trabalhar com criança, gente, principalmente hoje em dia, não perpassa somente a construção das aprendizagens. A escola é um cinturão social. Acaba que tudo acaba que tudo acaba lá, né? Então, quando nós vemos, somos nós os responsáveis por acionar conselho tutelar quando alguma coisa acontece, somos nós os responsáveis para fazer um encaminhamento, né, para um psicólogo, para um psicopedagogo. Somos nós que vamos atrás, muitas vezes, de uma equipe multidisciplinar. Somos nós que, às vezes, até chamamos o posto de saúde e ele vai para dentro da escola para nos auxiliar de alguma forma. Então, é um cinturão social. Além de trabalhar as aprendizagens, que aí faz parte do letramento, todo esse trabalho que a gente já constrói de forma até mesmo natural, como professores, a gente precisa trabalhar também habilidades socioemocionais. Porque muitas vezes as crianças não conseguem nem se expressarem. Aí a gente estava falando de linguagens na nossa última live, né? E a gente observa aquela criança que não consegue se expressar com linguagem alguma, até o corpo dela parece que o movimento não é fluido. E aí a gente fica observando e, poxa, o que está faltando ali? Por que não se expressa? Por que não se expressa? A gente precisa se expressar, a gente não consegue ficar em si mesmado. Tem algo ali, né? Então, é ir além. Acabei de ler aqui, educar é ir além. É isso que nos sobrecarrega. Mas é isso também que nos move, porque a gente não consegue ver e não tomar uma atitude, né? É isso que acaba sobrecarregando, mas na verdade é isso que acaba também nos movendo e a gente sempre acaba fazendo algo mais do que as aprendizagens. E aí eu vou para um conceito de aprendizagem que é muito interessante, que a aprendizagem não vai envolver só os aspectos cognitivos. A aprendizagem envolve também como a criança lida com o ambiente, né? Vygotsky dizia, criança aprende interação, então a gente precisa das interações além do aspecto cognitivo. Aí vem o Vallon dizer, a gente precisa de interação, a gente precisa de aspecto cognitivo, mas a gente precisa de afetividade e a gente precisa de movimento. Olha quantos aspectos que estão envolvidos com as aprendizagens das nossas crianças e são aspectos que vão além da escola, tendo em vista que elas nascem num ambiente letrado, gente. Elas aprendem em todos os lugares. O que nós fazemos? Nós organizamos, nós sistematizamos. Nós temos na escola uma coisa que é muito importante, que a gente não pode perder de vista: intencionalidade. Porque aprender, ela vai aprender em vários locais. A aprendizagem ocorre praticamente o tempo todo. Mas essa intencionalidade é o papel da escola como locus formal da educação. É isso mesmo. Estamos aqui com Rafaela Marques, minicurso Letramento Infantil. Estamos chegando aqui ao final. Vamos fazer depois uma videoaula. Já tivemos, né, 2 lives com a professora Rafaela e uma videoaula. É um minicurso sensacional que eu acho que todo professor deveria fazer. Especialmente o professor que lida com criança. Especialmente o professor que lida com criança. Rafaela, realmente tudo que você está trazendo aqui é muito importante. E nós falamos aqui do espaço doméstico, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas a palavra economia tem na sua raiz a palavra oikos, que quer dizer casa. Então surgiu na Grécia esse conceito de... Tudo aqui é linguagem, tá vendo? Tudo aqui é letramento, viu, gente? A economia é uma palavra que tem uma base na estrutura grega, né? E vem da palavra casa. Como é que você administra os recursos materiais da sua casa? Gente, isso é muito importante. Porque para os gregos, eu só consigo passar para o estágio da magia, né, da ágora, de eu discutir as coisas públicas, né? Olha só, a magia na Grécia não é discutir as coisas particulares, é discutir o que é comum. Eu acho meu lugar, né, Rafaela? Dentro desse universo letrado aí, não é? E veja, esse universo letrado, ele pode ser um universo com letramento de tudo quanto é tipo. Pode ser um letramento de opressão. Não pode, Rafaela? Um letramento assim que exclui a mulher. Ah, eu sou mulher, então eu nasci numa categoria abaixo. Ah, eu sou negro, não é? Então eu não tenho todos os direitos. Então, assim, nós não podemos também pensar, né, que nós estamos
no papel apenas de fazer as coisas continuarem como estão, né? Porque o letramento, ele é uma ação política, né? As grandes alfabetizadoras, a própria Rafaela fala muito sobre isso, né? Magda Soares, gente, é uma ferramenta fundamental para a ação política. Por quê? O principal instrumento para a ação política é o discurso. O que os gregos faziam ali na Ágora? Discurso. Né? A libertação vem pelo discurso, até mesmo nas religiões. Né? Quando você vai ver lá, eu estudei grego no Evangelho de João, na universidade. Olha que interessante, viu, Rafaela? O professor falou o seguinte, olha, o meu plano de curso é ler o Evangelho de João com vocês. E lá no comecinho já, no comecinho do Evangelho, o Deus aparece como um verbo, uma palavra. Olha só que interessante, né? O Deus que vem libertar as pessoas, não é? Ele, no começo, é o Logos, a razão, a palavra. Então, o poder da palavra e a importância do letramento. Como disse a Rafaela, letramento, são vários letramentos. Não é mesmo, Rafaela? Então, gente, é muito importante que nós tenhamos a consciência dessa importância da ação do professor. Hoje, dia dos professores, nós temos que realmente reverenciar o professor, porque a posição do professor é estratégica, né, na vida, na biografia de uma criança. Não é tudo é linguagem, mas a linguagem não é neutra. Nós temos que fazer uma ação de luta para depurar a própria linguagem, para que todos possam exercer a sua plenitude. Não é, Rafaela? Eu mostrei que A ontem educação o livro... também, né? Não é neutra. A própria educação não é neutra. Não tem nem o local que Exatamente. diga que ela tem que ser. Ela é atravessada por várias perspectivas, inclusive do próprio educador. Porque enquanto nós estamos em sala de aula, nós continuamos com a nossa identidade, com a nossa particularidade. Então, o nosso discurso, com certeza, vai acabar revelando também muitos aspectos da nossa personalidade, muitos aspectos das nossas preferências, né? Então, a educação também não é neutra, como a linguagem não é neutra. E o que seria ser neutro, né, também? Seria ausência? Eu imagino neutro, assim, como, não sei, ausência. É exatamente, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é bem importante que você falou no começo de se conhecer. Porque os gregos também partem disso, né? Quem sou eu? A pergunta fundamental. A gente é tão importante essa questão de perguntar, né? A gente acha que o professor ele vem para responder. Os gregos pegam essa estrutura e invertem. Não, o professor vem para perguntar. É aquela pessoa que pergunta. É o chato. Né? Interessante demais porque o Sócrates, né, um professor por excelência, ele vai para as praças públicas e começa a fazer perguntas. Não é mesmo, Rafaela? Uhum. A importância da pergunta no letramento e na alfabetização. No alfabetizar letrando, não é mesmo? Sim, a pergunta é o cerne de tudo, né? E aí é muito interessante que a gente não tá, é o que você falou, a gente não tá ali para responder, a gente está ali para inculcar. Eu gosto muito desse termo, a gente precisa inculcar, a gente precisa deixar os estudantes ali com a pulguinha atrás da orelha para eles irem mesmo exercitar algo que eu acho que está um pouco perdido, que é a pesquisa, né? A pesquisa hoje em dia é tão facilitada que acabou que ela mudou um pouquinho a sua função, né? Antigamente, eu não gosto de ser nostálgica e dizer que tempo A era melhor, que hoje a infância antes era melhor. Não, eu tento também não ter essas amarras nos atrapalham. Ficar nessa nostalgia, ai, nossa, meu tempo que era bom. Não é isso. Mas antes a gente tinha um certo trabalho para pesquisar, porque a gente não tinha a globalização, todo esse aparato tecnológico. Então eu precisava de um livro, eu pegava 1, 2, 3 livros, eu lia aquilo tudo, eu precisava escrever, né? E a gente sabe que as habilidades da escrita é uma habilidade diferente da leitura, e quando eu leio e eu escrevo, no meu caso, funciona muito melhor. Eu registro muito mais. Então, eu costumava fazer resumos. Até hoje, faço resumos. Então, a gente fazia aquele resumo e ia apresentar para o professor, né? Hoje em dia, a gente lança as perguntas, as crianças têm um acesso muito facilitado à internet, né? As mídias, enfim, a tecnologia, e elas vão ali, elas copiam, elas colam,
passam para um arquivozinho e te entregam. E às vezes elas nem leram. Então, a gente precisa ter esse cuidado e voltar a fazer as perguntas, né? Os grandes pensadores gregos que determinaram muito dos nossos caminhos hoje em dia faziam essas perguntas para os seus alunos, né? Que até tem outro nome, nem não era nem aluno, mas era aquele tanto de gente que ficava ao redor deles somente aprendendo, né? Podemos fazer perguntas para as crianças, sim, mas elas estranham. Elas estranham. Você está me perguntando? Mas você não é o professor? Eu estava falando com os estudantes, né? Adultos. Essa questão de fazer pergunta me lembrou muito a questão da inteligência artificial, né? Eu falei, por que a gente não pode utilizar a inteligência artificial, o acesso que as crianças e os adolescentes têm à inteligência artificial, para ensiná-los a fazer perguntas? Porque se você tem uma inteligência artificial, quanto melhor é a sua pergunta, quanto mais específica é a sua pergunta, melhor vai ser a resposta. Então, é a arte de você saber perguntar. Porque é uma arte também. Se eu faço uma pergunta muito aberta, muito genérica, eu vou ter ali uma resposta gigantesca que muitas vezes não vai chegar aonde eu quero. Agora, se eu consigo filtrar essa pergunta e ir melhorando a pergunta, eu consigo uma melhor resposta. Então, eu estava falando com professores em uma formação. Por que não utilizar as inteligências artificiais, utilizar todo esse aparato que a gente tem hoje em dia para ensinar nossos estudantes a fazerem boas perguntas, né? Fazer boas perguntas também é uma habilidade que requer muito. É muito difícil, eles estão acostumados a responderem. E muitas vezes eles só conseguem responder questões objetivas. Quando a gente vai trabalhar questões inferenciais em sala de aula, questões avaliativas, geralmente eles apresentam certa dificuldade. E desde o primeiro ano, a gente pode trabalhar a metodologia de leitura, que é você ir adentrando essas questões, desde o nível superficial do texto que você está trabalhando com ele, seja esse texto oral, escrito, multimodal, até questões avaliativas, que são aquelas questões que ele leva o texto para a vida, né? Que é o que você acha disso, o que você faria no lugar. E aí, quando chegam nessas perguntas mais abertas, em que eles não encontram na superfície do texto a resposta, eles apresentam alguma dificuldade, né? Então, das perguntas, eu passo para a metodologia de leitura. Vamos inverter essa metodologia de leitura e, após o estudo de um texto, independente em que linguagem ele tiver, fazer com que os alunos façam questionários sobre esse texto. Ou seja, vamos lá, vocês perguntam agora. Vamos fazer perguntas sobre esse texto? O que você perguntaria para quem leu esse texto? E aí vai causar um estranhamento, porque a escola tradicional, né, vem com esse estigma, praticamente essa metodologia que eu pego um texto, eu disseco esse texto perguntando para o aluno. Sempre o professor no papel do perguntador. Então... Legal demais, gente. Rafaela Marques aqui no minicurso Letramento Infantil, no último dia aqui da 15ª semana Rede Pedagógica Infância, último dia de atividades síncronas, porque nós vamos continuar, gente, olha, com reações em cadeia de aprendizagens, perguntas, vocês podem responder, comentar, tá? Essa live fica salva aqui no Instagram, no YouTube da Rede Pedagógica, no Facebook também da Rede Pedagógica, e você pode ir lá fazer perguntas. E você pode responder perguntas também, fazer comentários. E quem quiser fazer perguntas aqui, ó, fique à vontade. Tem aqui uma interrogação aqui embaixo. É só clicar, deixar a sua pergunta ali na caixa, que nós vamos repassar para a professora. As perguntas que vão passando aqui nos comentários, que é difícil nós captarmos, porque vão subindo. E se a gente toca aqui, acaba atrapalhando, que os comentários sobem e cobrem o rosto da professora. E tem aqui um comentário, né, da Heloísa Nunes, que ela fala assim, Rafaela, olha, para perguntar, a criança tem que raciocinar, ela tem que trabalhar para formular a pergunta, e isso é estimulante. E tem mais coisa ainda, gente. O perguntar também denota uma humildade, não é? Verdade. Não é mesmo? É.
Porque se eu já sei tudo, não pergunto nada, já sei. Não é? Então, assim, a humildade de perguntar. E tem outra coisa também interessante na pergunta, que é a alteridade. Né? A alteridade, eu levar o outro em consideração. Olha o grau de empatia. Eu vejo assim, aqui para a gente é um problema, Rafaela, quando tem um palestrante que ele só quer falar, ele não quer ouvir, não quer responder perguntas, né? E, gente, olha, eu sou professor desde muito tempo, né? Já trabalhei da quinta série, né? Antiga quinta série, até pós-graduação. Já fui professor de juiz, mas também já fui professor de criancinha ali, menino de 10, 11 anos, que é o quinto ano. E assim, eu sei muito, né, o que acontece em escola e em sala de aula. Muitas vezes o professor ele não quer que o aluno pergunte, porque pode ser que ele não saiba a resposta. Não é mesmo? Então, assim, ele vai treinar, educar as crianças para não perguntar, para ele não ter que sair do script que ele preparou. Gente, eu tive um professor de matemática, Rafaela, que ele dava todos os anos a mesma matéria, copiava as mesmas coisas. E como é que eu fiquei sabendo disso? Porque um aluno, um amigo meu, foi reprovado 3 vezes na disciplina desse professor. Olha só, 3 vezes reprovou um aluno no segundo ano de ensino médio. Aí esse aluno falou, não, era a mesma matéria. Até as provas eram as mesmas. Uma coisa incrível, sabe? E por que que o aluno não passava? Ele ficava nervoso, tinha um bloqueio. Porque o professor era autoritário, não deixava perguntar. Nesse caso, tinha até uma coisa que eu acho bem problemática, que ele era muito atencioso com as meninas, sabe? Mas com os meninos, era bastante duro. Então, olha só, o que é que o professor pode fazer com a pessoa? Esse meu amigo, ele acabou desistindo da escola. Ele saiu, foi trabalhar, foi mexer com distribuição de gás, sabe? Entregando gás em moto, nessas coisas. Mas veja, a escola realmente fechou as portas para ele. E um professor que fazia o quê? Que interditava as perguntas. Aqui ninguém pergunta nada. E, por falar em interdição, eu queria que você comentasse, então, para a gente um pouco mais, Rafaela, com esse tal dos ajustamentos secundários. Não é? Você citou o Irving Goffman, gente. O Irving Goffman, que a Rafaela citou, que ela articula na tese dela, tem um livro maravilhoso chamado Manicômios. É um nome um pouco maior, né? Instituições Totais, mas se você pesquisar Manicômios, você vai achar o livro dele. Quem que é o Goffman? O Goffman é um sociólogo, ele era do teatro, né? Vai para a sociologia, ele estuda os papéis que as pessoas desempenham. Por exemplo, o professor em sala de aula ele tem um papel, mas chega em casa, né, totalmente diferente. Aí ele vai para uma festa infantil, né, da família. É outro tipo de papel que ele exerce ali. Gente, tem tudo a ver aqui com a infância, o Goffman. Por quê? O Goffman fez um experimento. Ele foi para um manicômio, que é um lugar onde tudo é interditado. Não só a pergunta, né? As pessoas não podem nem usar as roupas, né, que elas distinguem. Todo mundo tem que usar o quê? Um uniforme, a mesma roupa. A rotina é totalmente engendrada, determinada, estruturada pela direção do hospital. Então, o interno não pode fazer nada que não esteja dentro daquilo que é prescrito para ele. Então, você reduz a pessoa a nada, praticamente. Então, o experimento do Goffman foi o seguinte, né? Os familiares, o pai dele era amigo, né, dos gestores do manicômio, que deixaram, por conta dessa amizade, de fazer uma pesquisa, uma observação. O que você também falou aqui, né, Rafael? Observar. Porque para quem está ali, para o médico, veja, para o enfermeiro, para o segurança, está tudo normal, né? Até mesmo para o interno que está no manicômio, né? Está tudo normal, né? Assim que as coisas têm que ser. Aí vem o estrangeiro, viu, Rafael? O Goffman, o estrangeiro, e começa a observar o que está acontecendo ali naquele manicômio. Gente, e quando o Goffman publica esse estudo que a Rafaela mencionou aqui, os manicômios são fechados, né? Não só aquele, vários manicômios são fechados. Por quê? Porque o Goffman mostrou que o manicômio é uma instituição total para destruir a identidade das pessoas. Não é? Porque você vai cercear especialmente a linguagem. Aí veio o que a Rafaela falou
Só que os internos começam a fazer o quê? Nos poucos espaços de liberdade que eles têm, eles fazem ajustamentos secundários, não é mesmo, Rafael? O interessante, o Goffman é maravilhoso, né? Ele tem muito esse viés do teatro, tanto que ele faz analogias com nomes, né? Peças, quadros, né? No meu caso, eu trabalhei quadros de interação. Então, é como se cada cena, ele utiliza o termo cena, o termo peça, o termo quadros, é como se cada parte, né, da linguagem, das interações, ele acredita nas interações, essa interação para ele é a partir do momento que a gente está sob o olho nu do outro, né? Então, de alguma forma, mesmo que eu não esteja me dirigindo a você, por nós estarmos naquele mesmo ambiente, a gente corrobora de várias coisas. Então, a gente está em interação. O caso das instituições totais, né? Eu levei esse termo instituições totais para o âmbito da escola, porque uma escola não deixa de ser uma instituição total. Por quê? Claro, completamente diferente do manicômio, gente. É uma instituição total no sentido de que tem suas regras já determinadas, no sentido de que tem um certo cerceamento, até mesmo por segurança. A escola, geralmente, a escola é murada, a escola tem suas regras de organização, né, que muitas vezes não podem ser quebradas. E as escolas são muito parecidas. Se a gente chegar em uma escola, em quase qualquer país, a gente vai reconhecer essa escola. Pode estar escrito lá na língua que for que a gente, é uma escola, né? Você vai ver ali os equipamentos que já pertencem à escola. E aí o que acontece? Goffman diz que as pessoas precisam se ajustar. As pessoas têm papéis sociais. Só que esses papéis sociais vão sendo modificados à medida da minha própria intencionalidade ou à medida das minhas interações. Então, eu estou num papel social aqui agora diferente do que eu estava há meia hora. Porque há meia hora eu não estava aqui palestrando, não estava conversando sobre a minha profissão, eu estava num momento mais informal. Agora eu estou no papel social, é como se fosse uma máscara, digamos assim. O que eu levei disso para a criança, que eu acho que é o que vai ser bem interessante para o nosso público, né? Primeiro, eu pesquisei as crianças em interação em vários jogos. Jogo de damas e jogo do totó. Crianças que andavam ali livremente em grupinhos, que eram já as crianças do 5º ano. Então, ali na pré-adolescência. Aí fiquei ali naquela etnografia mesmo, por muito tempo, todos os dias durante o recreio escolar. E aí eu fui escolhendo grupos, porque os agrupamentos são muito importantes, principalmente nos estudos da infância. Por que essas crianças estão juntas? Essa é uma pergunta que é importante. Alguma coisa tem ali, seja uma afinidade, seja um parentesco, que é muito comum também nas comunidades, as crianças serem parentes, e elas estudam separadas, e na hora do recreio elas se agrupam, né? Até mesmo irmãos. Mas há uma intenção da gente saber por que esses agrupamentos acontecem. E aí eu estudei vários agrupamentos, mas a minha tese retrata o agrupamento do jogo do totó, porque ali eu achei dados muito relevantes. O jogo do totó, a gente sabe que socialmente é um jogo masculinizado, porque é um futebol, né? É o futebol de mesa. Então, sim, eram mais meninos que jogavam? Sim. Mas eu fui analisar as meninas que jogavam. Porque isso é também um jogo de papéis, né? Por que os meninos se interessam mais pelo totó do que as meninas? E o que eu percebi? Que as meninas muitas vezes tinham menor habilidade mesmo. A maioria era menos habilidosa que os meninos. Tinha uma ou duas meninas que se destacavam, né? Isso na minha pesquisa, naquela cena específica, né? Naquele quadro de interação específico. Mas as meninas utilizavam a linguagem em prol delas a ponto de, às vezes, ganharem, mesmo sem habilidade do jogo. O que elas faziam, gente? Elas gritavam, elas vibravam, elas faziam um jogo corporal que o totó envolve muito essa linguagem corporal. Você balança, você pá, aquele pá, aquele pá tem um motivo. Espantar o seu adversário. E as meninas se utilizavam dessas linguagens para reduzirem a diferença de habilidade, que muitas vezes acontecia e muitas vezes elas ganhavam. Então, assim, os achados da minha tese são muito interessantes porque falam também desse universo masculino e feminino na infância
E meus achados foram muito claros em prol de que as meninas eram bem mais desenvoltas e as meninas utilizavam muito as linguagens em prol delas, inclusive fazendo ajustamentos, né? E nesse jogo de papéis, acabava que elas exerciam vários papéis. Outra coisa, olha a minha tia aí, gente, matando de vergonha, professora Rafaela, orgulho da tia. E aí era muito interessante também que elas roubavam, gente. Elas burlavam a regra o tempo todo. E aí, na hora da conta, né? Elas faziam uma conta, elas aumentavam a conta, depois eu voltava e eu ali só observando. Já tá quanto? Eu não sei porque eu ficava lá filmando, né? E aí eles ficaram com aparatos tecnológicos. Eu comprei umas bolsinhas, parecendo essas pochetes que a gente coloca para guardar documento. Ali dentro tinha um gravador. E eu filmava. E depois eu tentava sincar, né? O áudio que eu tinha captado deles um vídeo. Por quê? Porque eu precisava fazer uma transcrição. Né? A minha transcrição também era uma transcrição que corroborava com as teorias do Goffman. Então, nas minhas transcrições, eu precisava indicar quando aumentava o tom, né, de voz, como a linguagem ia colaborar. Quando você fica titubeando ali na fala. Aí eu ia olhar a imagem e titubeava por um motivo. Eu ia olhar a imagem, gritava por outro motivo. Então, é para demonstrar que realmente as nossas linguagens caminham juntas e as crianças já têm extrema habilidade social nessas linguagens, né? Inclusive, para se valerem dessas linguagens nos seus momentos lúdicos, nos seus momentos de prazer, né? No momento do recreio, para ganharem, porque ganhar é bom demais. Elas gostam de ganhar, elas vibram quando elas ganham. Então, de alguma forma ali eu busco ganhar. E aí, diferente de Piaget, eu não fiz uma análise moral das crianças que tentavam burlar as regras. Eu fiz a análise de que ajustes elas utilizam para burlar as regras. E eram ajustes muito criativos, sobretudo de zerar. Tinham algumas regras que faziam com que o jogo zerasse. De repente, eu tô lá em desvantagem, é muito bom para mim que o jogo zere. Então, eu faço com que ele zere e começo tudo de novo. Né? Isso aí é uma forma criativa de eu recomeçar. Aí tem 10 próximas lá esperando. Eu jogo de novo, porque até eu entrar na fila da próxima, acabou o recreio. É muito interessante. Minha tese, para quem se interessar, tudo é culpa do recreio, né? Tem uma animação muito bacana que diz essa frase, até a Nina, que tem acho que já saiu já do Netflix, mas tinha, que é uma película que não é brasileira, mas é lindíssima, que conta uma situação de recreio. Eu fui lá e peguei essa frase dessa animação e coloquei no meu título. Mas, na verdade, eu estou tratando de interação de crianças, eu estou tratando de agrupamentos, eu estou tratando de recreio como espaço social, de recreio como situação social, que é um termo do Goffman também, né? E aí eu faço todo esse parâmetro de por que eu posso encaixar uma escola, um recreio, as crianças, nessa teoria sociológica que é tão densa, né, das interações sociais de Goffman, e por que eu não segui outra teoria de interação, como, por exemplo, de Vygotsky, que eu amo. Porque eu acho que a gente precisa também buscar inovar de alguma forma. Né? A gente precisa avançar em estudos que não são tão comuns aqui no Brasil. Né? A gente precisa trazer esses estudos de fora para cá. Muito bem, gente. Aqui é a Rafaela Marques. Estamos aqui chegando ao final deste mini curso sensacional, né? Letramento infantil. Letramento infantil. Olha que interessante, ela trouxe aqui o Goffman, né? Nós falamos aqui sobre Lodge Malaguzzi e as 100 linguagens da criança, né? Então, esse experimento do Goffman é sensacional, porque lá, gente, em Reggio Emília, não é? A grande regra, o grande objetivo é liberar as linguagens da criança, todas elas, para a criança poder funcionar, não é? Em sua plenitude e se desenvolver em sua plenitude. E como é que a criança se desenvolve em sua plenitude? A Rafaela contou aqui, por meio de interações saudáveis. Não é mesmo, Rafaela? Sim. Por meio de interações saudáveis. E nos manicômios, o que eles faziam? É o contrário de Reggio Emília, o oposto. Vamos cercear ao máximo a linguagem, não é? Para que
essas pessoas cumpram regras muito detalhadas, não é? E não dê trabalho. É uma espécie de morte que você provoca nas pessoas. Vou matar essas pessoas, mas não vou dizer isso, porque as pessoas não podem, não é, se expressar. Quando você interdita uma pessoa, não deixa que ela se expresse, isso é o terror completo, não é? Eu até estudando, Rafaela, na época da ditadura militar, muitas vezes deixava uma pessoa na sala, sabe, sozinha, sem nada. Fica só ali sozinha, ali, dias ali. Você mata a pessoa, né? A pessoa ali isolada, sem nada. É terrível isso. E o Goffman mostrando o seguinte, que os internos, eles aproveitavam dos espaços que eles tinham para fazer interações, para quebrar as regras. Gente, no espaço de opressão, o que há de mais interessante, né, é o quebrar das regras, né? Essas violações. Né? Eles combinam entre si, criam ali uma certa, né, intimidade entre eles, uma cumplicidade entre eles, e quebram as regras e jogam a instituição para baixo. De forma alguma, a escola pode, né, se tornar uma instituição total nesse sentido. De A jeito nenhum. escola tem que ser uma instituição aberta, não é mesmo, Rafaela? Uma Sim, instituição que traga completamente. esperança, né? Que traga espaço para a criança se expressar, não é? Com tudo que ela é. O letramento aqui, gente, na Rafaela, no pensamento, na fala da Rafaela, está parecendo com uma coisa mais rica. Não tem a ver só com letra. Letramento, letra, não. É muito mais, é interação, não é mesmo, Rafaela? O letramentos, né? Hoje em dia a gente fala até de múltiplos letramentos, enfim, também é uma teoria que foi avançando, né? A gente tem atualizado a questão dos letramentos. Antes a gente falava de letramento no singular, hoje é no plural, porque a gente sabe que cada área do conhecimento possui o seu letramento específico, e a gente tem hoje em dia o letramento digital, a gente tem o letramento científico, que deve ser muito aprimorado nas crianças, e o letramento é a articulação da escola com a vida, né? Eu costumo dizer muito isso. Você ser letrado é muito importante, e é diferente de você ser alfabetizado. Você pode ser alfabetizado e não ser letrado. Ou vice-versa, a gente tem pessoas que têm extremo conhecimento da vida, das coisas, de filósofos e etc. E não, algumas pessoas não tiveram oportunidade de terem uma educação formal e encontraram alternativas para aprender, né? Então, eu costumo dizer quando perguntam, e aí, qual método você utiliza? Né? Eu não utilizo o método, eu levanto uma bandeira, que é alfabetizar letrando, né? Que é Magda Soares, maravilhosa. Por quê? Porque só assim eu consigo fazer a articulação da escola com a vida da criança. Isso foi ao mesmo tempo que foi um baque, foi um avanço muito grande, porque se antigamente a gente vê o texto como algo ali praticamente imóvel, hoje em dia o texto é vivo, porque o texto está na sociedade. E antes ele também estava, só que agora nós o enxergamos. Então é como se a gente pensasse que há 30 anos a gente não trabalhava determinados gêneros textuais na escola. A gente nem tinha toda essa teorização de gêneros textuais de forma acessível. Hoje em dia, a própria BNCC traz que nos anos iniciais eu trabalho com gêneros da esfera privada, ou seja, a atuação da criança em ambiente doméstico. São gêneros que vão ajudá-la, né? E nos anos finais eu já vou trabalhar na esfera pública, porque aí é quando a criança, já adolescente, pré-adolescente, começa a ter uma participação social maior, então precisa compreender um pouco mais da sociedade. E tem muita lógica, e é muito interessante o quanto as crianças se ficam ali, elas sentem motivação em aprender algo que elas utilizam posteriormente. Né? Por muito tempo a gente trabalhou basicamente em torno dos gêneros textuais que têm a sequência narrativa nos anos iniciais. Quando se falava em texto, sempre circulava entre conto de fadas, fábulas, lendas, enfim, sequências, basicamente, sequências textuais narrativas. Hoje em dia nós sabemos que até mesmo sequências textuais argumentativas podem ser trabalhadas nos anos iniciais. E nós trabalhamos bastante com as sequências textuais injuntivas, que são as receitas culinárias, que são as regras de jogo. Né? É muito interessante você parar
para fazer o inverso. Nos jogamos? Vamos lá para a sala agora e vamos tentar organizar as regras desse jogo? Como é que a gente constrói um texto que fale sobre regras? Eu tenho uma diferença de linguagem, eu utilizo um verbo determinado, puxando das crianças